Olá, pessoal. Boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas. Vou compartilhar aqui uma tela para a gente poder compartilhar com vocês algumas informações. Moderador, pode liberar aí para eu compartilhar a tela? Ah, agora sim. Maravilha. Já passou. Olha, mãe. Ó, a minha roupa no Roblox é assim. Calça preta. All Star laranja. Tem um microfone aberto aí. Pronto, fechei já. Tá, beleza. Só um minutinho. Vamos lá. Quando estiverem vendo, pode dar um ok aí que eu vou dar a partida. Muito bem. Bem-vindo, pessoal, a mais uma aula dos nossos cursos aqui da mentoria Capacitando Vencedores. Eu gostaria de, antes da gente começar, poder abrir o microfone aqui. Eu queria, pelo menos duas pessoas dissessem qual experiência você tem tido esses dias participando dessas mentorias, dessas aulas, né? Alguém aqui já foi abençoado? Alguém aqui tem algum testemunho para compartilhar rapidamente? Algumas pessoas tinham manifestado já, dizendo o quanto têm sido edificados, né, com essa experiência de receber tantas aulas aqui de tantas pessoas, né? Aulas gratuitas, né? Mentorias, experiências, a vida real e prática. Aqui nós temos um público muito interessante. Nós temos empreendedores felizes, empreendedores que estão querendo mudar de ramo, temos desempregados buscando o que fazer, mas percebendo que não querem qualquer coisa. Temos desempregados procurando qualquer coisa, tem o boleto acumulando. Temos estudantes, temos de tudo um pouco. Mas por trás de todas essas pessoas, né, ou desses títulos, na verdade nós temos um monte de pessoas que sentem que podem fazer muito mais, que talvez não estejam vivendo a vida ou a carreira que desejariam, né? Gostaria de uma interação com vocês, tá, pessoal? Então, gostaria de perguntar aqui, você é um desses? Talvez seja feliz com o seu trabalho, mas sabe que ainda não é aquilo que Deus tem para você? Dá um joinha ali, ó. Dá um joinha ali nos comentários e conta pra gente se você é um desses que está aqui porque sente que foi feito para mais do que você está vivendo e chegou a hora de pegar conselho, de compartilhar com a gente e participar com a gente de uma experiência através dessas. Nós temos um chat aí, então gostaria que vocês quisessem, se quiserem, pode dar uma testada aí também. Deixa eu ver se está tudo aberto por aí, para todos participarem. Muito bem. Quero deixar muita vontade para perguntas, tá? E nós vamos avançar. Eu não preparei aqui uma mega apresentação, são só slides para referência dos temas que nós vamos tratar. Então, eu não me atenho necessariamente às apresentações, vou deixar bem aberto para quem quiser participar com perguntas. Então, vamos lá. Estão vendo a tela aí? Alguém diz um sim aí, por favor? Moderador? Ó, pessoal, tem alguma coisa aqui do... Vamos ver se eu tiro isso aqui.
Muito bem. Nosso título hoje: Carreira dos sonhos para pessoas improváveis. Deixa eu desabilitar aqui algumas coisas. Quero ver, pessoal. Faz um joinha para mim, se está tudo ok. Vocês estavam vendo a tela anterior? Estava aparecendo, agora parou. Ok, beleza, então tá. Eu estava no modo aqui que eu não conseguia ver a interação com vocês. Ah, já temos aqui. Isso, muito bem. Anderson. Amém. Graças a paz. Vamos ver aqui. Já vou compartilhar a tela, tá, pessoal? Peraí, a paz do Senhor. É a primeira aula que participo. Muito bem. Muito bem. Aqui tem um comentário interessante, né? Tem aqui o Cláudio. Tá ali, trader de commodities, bacana. Thaís Leal, né? Para falar a verdade, não estou muito feliz com o meu trabalho, não. Mas sou grata por ter um trabalho. Quero avançar. Coisa importante, né? Eu valorizo o que eu tenho, mas eu sei que eu fui feito para mais do que eu estou fazendo. Espero que hoje a gente possa tratar um pouquinho desses assuntos por aqui. Magda, contadora, tem escritório, busca consolidar e crescer. Maravilha. Sou uma pessoa que está sem trabalho, mas não aceita menos do que tudo que está pronto. Gil. Quero expandir minha atuação profissional. Estou buscando conhecimento. Anota isso aí, isso é muito importante. Vamos tratar disso. Só tenho a agradecer. Eu tenho sido muito abençoado e já estou recebendo as bênçãos. Bárbara, quem já falou que já está buscando conhecimento? André Carvalho, muito bem. Isso aí, pessoal. Muito bom, bastante participação aqui. Servidor público querendo empreender. Rubens. Boa noite, muito bem. Já trabalhei com Vossa Excelência e tenho vontade de retomar o mercado. Opa, coisa boa. Tudo bem, Henrique? Chaves. Sou engenheiro civil, tenho uma empresa e busco sabedoria e conhecimento. Abner Veiga. Pessoal, muito bem-vindos. Espero que o que a gente vai ver hoje seja significativo para a vida de vocês. Eu realmente acredito que, ainda que seja algo muito simples, talvez uma frase, talvez uma experiência compartilhada, talvez vou até brincar aqui, né? Uma foto vai fazer você entender que é possível viver coisas melhores. Eu vou compartilhar aqui com vocês e a gente avança. Vamos lá. Espera aí, porque eu estou no modo... Só um minutinho, pessoal. Estou no modo... tela cheia. Muito bem, agora sim. Agora eu vou conseguir. Vamos lá. Algumas pessoas dizem que é a idade, né? Eu vou deixar isso para quem quiser interpretar assim, mas eu acho que é falta de habilidade mesmo. Vamos lá. Estão vendo a minha tela, pessoal? O que está escrito aí? Vamos lá. Carreira dos sonhos para pessoas improváveis. Aqui, deixa eu pôr o chat aqui do lado. Muito bem. Deixa eu passar a tela inteira que vai ser melhor. Aí, agora sim. Vamos lá. Pessoal, como eu disse, nós vamos aqui ter um compartilhamento de experiências pessoais complementado por temas relevantes para quem quer viver uma carreira dos sonhos. Eu vou fazendo vou intercalando aqui a tela, tá? Porque eu vou acompanhando aqui no chat também. Sou empreendedora, estou prestes a abrir minha loja em enxovais. Muito bem, muita gente participando aqui. Mais uma vez, pessoal, bem-vindos. Quero dizer o seguinte,
nós estamos nesse projeto, eu gostaria que vocês pudessem acompanhar todos os cursos, todas as aulas, que vocês pudessem assistir às outras, né, e curtir. É muito importante que você possa demonstrar que fez sentido para você, que foi algo importante. Nós estamos fazendo isso com tanto esmero e carinho para colaborar no crescimento da carreira de todos que participam. E vai ser muito bacana se você puder compartilhar nos canais que estamos disponibilizando essas aulas, tá bom? Mais uma vez, para aqueles que chegaram depois, sejam muito bem-vindos. O canal está aberto, vocês podem entrar, fazer perguntas. Hoje nós vamos falar, então, sobre carreira dos sonhos para pessoas improváveis. Minha primeira pergunta para você, e isso gerar uma reflexão, o que é uma carreira dos sonhos para você? Por que para você? Porque, pessoal, carreira dos sonhos pode ser muita coisa para muita gente, né? Mas a pergunta aqui e para você, o que seria uma carreira dos sonhos? Seria ser um surfista profissional? Bem fora da caixinha, né? Especialmente para a realidade de quem mora aqui em Goiás. Eu sei que tem pessoas aí de vários lugares, quero aproveitar e pedir para que você coloque ali no chat de onde você está assistindo, porque vai ser muito importante para nós sabermos onde essas aulas chegaram e onde estamos impactando vidas, né? Mas é muito importante que você pense o seguinte: qual seria a carreira dos sonhos para mim? Para quem eu estou falando? Para quem é essa palestra, né? Para quem é essa aula? Bom, primeiro, para todos aqueles que sentem que estão vivendo muito abaixo do que foi feito para ser e viver. Para os inconformados, e aqui uma pergunta: você é um inconformado? Para os que sentem um profundo desejo de viver uma vida profissional que ainda não viveu. Para quem sente que está vivendo uma vida profissional e financeira desalinhada com o propósito. E para aqueles que entendem que a saúde física e a alegria financeira estão diretamente ligadas à qualidade da vida profissional também. Tem muita gente que separa essas duas coisas. Tem muita gente que acha que não é importante, tá? Tem gente que fala assim: mas isso é relevante, né? Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, eu posso ser feliz num emprego ruim, né? Ou mesmo que minha vida financeira esteja um caos, pode ser que eu seja feliz. Bom, é verdade, até pode, mas vai ser na marra. E, pessoal, tem uma coisa muito importante que eu também preciso destacar aqui. Tem muita gente feliz fazendo coisas que me deixariam extremamente infeliz. Da mesma forma, tem muita gente infeliz em coisas que poderia te fazer muito feliz. Vamos pegar aqui o caso de funcionário público, servidor público. Essa carreira não servia para mim, e um dia eu tive que entender isso. Depois de prestar concurso e passar na primeira fase, eu descobri que eu não era aquilo que eu queria para mim. Eu abandonei, né, antes da segunda fase. 2 vezes eu passei em 2 concursos diferentes, mas eu me assustei e fiquei preocupado quando isso aconteceu. Eu não fiquei feliz. E aquilo foi um sinal para mim. Por que eu não estou feliz? Se aparentemente há algo para ser feliz. Afinal de contas, é uma carreira que deixaria muita gente muito feliz. É até um símbolo, né, de que a pessoa está bem, está estável e vai viver uma carreira dos sonhos, alguma coisa assim. Bom, uma coisa muito relevante na minha vida foi entender que aquilo não era o meu caso. Eu não fui feito para uma função pública. Pelo menos não até hoje, não me identifiquei com isso. Por um outro lado, é muito importante você também saber se isso é a sua identidade, se é algo para o que Deus te capacitou e chamou. Sabe por quê? Porque a gente vai ser mais feliz alinhado com aquilo que tem a ver com os nossos dons, paixões e talentos, né? A vida secular, a vida fora de uma vida espiritual, digamos, ela está diretamente conectada também com aquilo que você faz e alinha com sua identidade, seu propósito, né? O seu trabalho, seu emprego está diretamente ligado, sim, à sua identidade, seu propósito. Então, é muito importante alinhar essas coisas. Será que eu estou vivendo naquilo que tem a ver comigo? Será que a profissão na qual estou investindo e tentando me inserir, será que realmente é o que eu desejo para mim? Ou tem mais a ver com o que a sociedade espera de mim, ou os meus pais esperam de mim?
ou eu acho que esperam de mim, porque talvez as pessoas da sua família até tenham te dado essa liberdade, mas você acha que os outros acham algo a seu respeito. Por que eu estou falando isso? Porque durante muitos anos eu tive problemas na escola a partir de um determinado momento da minha vida, e eu comecei a acreditar que eu tinha que agradar muitas pessoas, e eu não sabia nem como. Eu sabia que eu tinha que estar bem, mas eu não sabia como, e aquilo era um conflito para mim. Eu vou mostrar um slide aqui, uma série de slides que vocês vão entender um pouquinho na prática do que eu estou falando. Mas é muito importante você entender se isso aqui faz sentido para você. Talvez você esteja extremamente feliz no seu trabalho. Isso é maravilhoso. Certa vez eu estava num voo, numa viagem de trabalho, eu sentei ao lado de uma advogada de uma emissora de TV. Foi muito interessante porque ela me perguntou o que eu fazia, e eu falei o que eu fazia e perguntei para ela o que ela fazia. E ela disse, nossa, você deve ser muito feliz no que você faz. Eu falei, é mesmo? Por que você diz isso? Ela falou, porque eu vejo um brilho nos seus olhos. Eu não tenho esse brilho, eu não tenho essa alegria no meu trabalho. Poxa, na hora que ela me falou o que ela fazia, que ela era advogada de uma grande emissora de TV, eu falei, poxa, que emprego bacana. E ela não estava satisfeita. Então, é muito importante que... Eu também não estou falando aqui para aqueles que têm dúvida do trabalho apenas. Eu estou falando para aqueles que sentem que foi feito para mais, tá? Os inconformados. Se você está feliz no seu trabalho, talvez até seja, obviamente, para você também, mas eu preciso deixar claro que talvez, apesar da nosso desejo aqui ser de que esta palestra sirva para todos, eu entendo que para alguns você já se sente pleno. E se você se sente pleno, eu quero te dar os parabéns, você provavelmente está muito alinhado com a sua identidade. Pessoal, essa aqui é uma foto de uma criança, e eu quero dizer o seguinte, olha, quem sou eu, né? Quem está falando? Aqui tem uma foto, né, que eu vou mostrar para vocês, de uma criança feliz a um jovem frustrado para um profissional premiado internacionalmente. Vamos ver se vocês percebem a diferença aqui de fases de vida. E se dá para imaginar que é a mesma pessoa, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Esta aqui é a mesma pessoa, ó. Eu brinco que, de vez em quando eu estou com os meus filhos no carro, minha esposa, eu falo, tá vendo aquele delivery, né? Aquele rapaz fazendo entregas de bicicleta, magrelo, ninguém dá nada por ele? Tá aqui, ó. Eu me passaria por qualquer um desses. Eu olho e falo, gente, não é possível que é a mesma criança, né? Mas depois eu tive o privilégio, inclusive, de ser premiado internacionalmente, e é um pouquinho dessa experiência que eu vou compartilhar com vocês, não dando aqui um testemunho da minha vida, mas trazendo aqui uma experiência sobre essa transformação e essa busca por uma carreira de sucesso, uma carreira que realmente me fizesse feliz, apesar de não ter nada a ver com a minha realidade. Pessoal, eu comecei muito mal na escola e aos 16 anos já estava atrasado por algumas razões, a morte do meu pai, mudanças de cidades por causa do trabalho da minha mãe. E naquele tempo, eu comecei a acreditar que eu era realmente alguém que não tinha sido feito para os estudos. Deixa eu trazer de volta aqui a tela para mim. Estão vendo? Estão visualizando? Estou acompanhando ali. Então, era alguém muito improvável, por quê? Ninguém nunca me deu no Brasil um emprego para ganhar mais do que um salário mínimo. Vou repetir, eu nunca tive um emprego no Brasil para ganhar mais do que um salário mínimo. Ninguém nunca acreditou em mim o suficiente para me pagar mais do que um salário mínimo. E provavelmente eu realmente não valia mais do que um salário mínimo, tá? Então, houve um momento na minha vida em que eu tinha dúvida se eu mesmo poderia ser alguma coisa útil, se eu podia ter uma vida produtiva. E certa vez eu estava no ônibus, indo do meu trabalho para casa, para o horário do almoço, ia voltar para o trabalho depois, e eu me lembro passando em frente a uma concessionária, eu morava em Anápolis nessa época, e eu via aqueles carros maravilhosos, e eu via pessoas mais novas e mais velhas no ônibus,
E silenciosamente eu fiz uma pergunta, né? Senhor, será que a minha vida vai ser isso? Minha vida toda? Vou viver uma vida tão simples, uma vida comum, mas eu sinto que eu fui feito para coisas maiores. Eu sinto o desejo de ter coisas melhores na minha vida, de poder entrar numa loja e comprar o carro que eu quiser. Será que algum dia eu vou poder fazer isso? E aquela foi a minha pergunta, a minha oração silenciosa. Eu disse, Senhor, eu não quero ganhar na loteria, eu quero ter uma vida transformada, vencer na vida e ser capaz de um dia entrar numa loja e comprar o carro dos meus sonhos. Será que algum dia eu vou poder fazer isso? E eu quero dizer para vocês que eu já vivi esse momento algumas vezes, mas não foi sempre assim. Vou fazer uma breve apresentação a meu respeito. Meu nome é Arão Bernardes. Vou pedir para que você possa, quando você tiver uma oportunidade, me acompanhar no Instagram. Eu prometo que eu vou compartilhar mais coisas relevantes para vocês por lá. Vocês vão ter condições de me acompanhar. Lá tem algumas postagens sobre a área financeira que eu atuo. Meu perfil no Instagram é @ArãoBernardes. Quando você tiver um tempinho, vai lá e segue o meu perfil. Vai ser muito importante para a gente ficar conectado e a gente ter uma caminhada mais longa do que só no dia de hoje. Pessoal, eu então, aos 16 anos, resolvi deixar a escola. E eu vou contar para vocês um pouco, brevemente, sobre esse episódio, porque eu preciso, nesse primeiro momento, na primeira etapa da nossa aula, compartilhar com você a minha própria realidade. Tudo que eu falar com vocês aqui tem a ver com a minha própria realidade, com momentos que eu mesmo vivi. Então, não vou falar nada de apenas uma teoria de sala de aula, tá? Eu realmente vivi momentos muito dramáticos na minha vida em busca da carreira dos sonhos e a minha expectativa hoje é poder compartilhar com vocês um pouco disso. Bom, eu então deixei a escola, eu fiz uma oração e falei, Senhor, isso não é para mim, eu estou tirando notas muito ruins, frustrando minha mãe, e eu cheguei no ponto, eu estava cursando a 6ª série ainda, eu ia ter que tirar 10 nas provas no final do ano, eu ia ter que tirar 10 na recuperação e eu ia ter que tirar 10 na misericórdia. Sabe o que é isso? Os professores iam ter que ter misericórdia de mim, arrumar lá uma prova adicional, por misericórdia, e me dar 10, né? Porque senão eu não iria passar. Pessoal, eu vivi momentos dramáticos assim, porque eu percebia que eu não queria uma vida comum. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você está satisfeito em viver uma vida comum? É claro que a gente dizer que uma vida comum, como diz a Bíblia, né? Cada um viver na sua vida comum, cuidar da casa, da família, trabalhar, produzir, isso, uma vida comum nesse sentido, ok. Mas uma vida comum que você sente que você está vivendo menos do que aquilo que você foi feito para viver, deixa eu falar uma coisa, não faz sentido nenhum. Fazer uma outra pergunta. Você acredita que Deus te fez para trabalhar apenas para pagar boleto de provedores de serviço? Ou seja, pagar a escola dos meninos, pagar aluguel, pagar gasolina, pagar a companhia de água, luz, telefone, e por aí vai. Pessoal, essas coisas fazem sim parte da vida. E que bom que a gente pode assumi-las e melhorar o nível até desses serviços. Mas deixa eu falar uma coisa, eu não acredito que Deus tenha nos chamado apenas para pagar boleto. Tá? Eu realmente acredito que a minha vida e a sua vida, ela é um testemunho naquilo que nós vivemos. As pessoas estão olhando para nós, familiares estão olhando para nós, amigos estão olhando para nós, aqueles que acham que nos conhecem estão olhando para nós. E eu quero dizer que Deus tem coisas maiores para você. Mas, Arão, como é que eu sei disso? Porque eu nasci numa condição muito simples, minha família é muito pobre, eu não tenho educação, eu não tive uma boa formação, eu não nasci numa boa cidade, e por aí vai. As desculpas são várias. Qualquer um de nós pode dar desculpas. É mais fácil pôr a culpa naquilo que a gente arruma desculpa para fazer do que em nós mesmos. Então, quero dizer uma coisa. A partir de hoje, se você quer viver uma vida dos sonhos, uma carreira dos sonhos, você precisa eliminar a mínima chance de que você vai dar desculpas para não dar certo. Você pode até não dar conta mesmo de colocar algumas coisas em prática hoje, mas é importante entender que se é algo para a vida inteira, um processo de transformação e mudança,
Você tem que estar disposto a pagar o preço dos processos, porque o preço dessa conquista o Senhor Jesus já pagou. Agora você vai passar pelos processos como vencedor. Certa vez eu ouvi uma palavra que foi muito relevante para mim na busca por uma carreira dos sonhos. A pessoa falou o seguinte: entrar numa guerra que você sabe que já é o vencedor é mais fácil. Você vai passar pela guerra, mas você sabe que já é o vencedor. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Deus entregou nas suas mãos uma espada numa mão e um escudo na outra. Tem momentos na vida que você se defende, mas tem momentos em que você tem que atacar e cortar a cabeça de inimigo. Eu me refiro à procrastinação, preguiça, né? Entre um monte de outras desculpas. A zona de conforto, ela nos prega peças, ela traz armadilhas que nos impedem de viver a carreira dos sonhos. Mas, Tarão, eu achei que você fosse falar sobre qual é a carreira dos sonhos, quais carreiras dos sonhos, como é que eu faço para ter um emprego maravilhoso numa área tal? Sim, nós vamos chegar lá e falar um pouco sobre como você vai identificar a carreira dos sonhos. Mas antes disso, eu preciso trazer aqui alguns fundamentos para vocês. Eu vou compartilhar aqui mais uma vez a minha tela para você acompanhar comigo. Abre aí, deixa eu ver como é que tá. Muito bem, vamos ver se... Aí, muito bem. Então, vamos lá. Como eu disse, né? Aqui, você me vê diferente. Ok, ótimo. Então, aqui você me vê como uma criança feliz, sustentada pelos pais, não tinha nenhum boleto no meu nome para pagar. E se tivesse, não era eu que ia pagar, ia ser os pais, né? Tinha até cabelo, gente, olha isso. Minha esposa, quando eu fui casar, ela juntou umas fotos, né, para o casamento, ela pegou essa aqui e falou: sua irmã? Falei: não, eu mesmo. Nossa, e esse cabelo? Ainda tinha cabelo. Aí o estresse vem, a gente começa a enfrentar a realidade e a mãe fala: meu filho do céu, você tem que arrumar um emprego. Aí você começa a encarar a vida, olha lá. A Bíblia diz assim, ó: a esperança que se adia faz adoecer o coração. A Bíblia também diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Por essa foto você já vai ver que meu coração não estava nada alegre, né? Porque se o coração alegre aformoseia o rosto, não era o meu caso. Eu estava ali, ó, 62 quilos de sonho, angústia, frustração, vontade de vencer. Essa foto foi tirada em Boston, em 1994. Em 1993, eu tinha fechado uma confecção e eu cheguei à conclusão de que eu precisava revolucionar a minha vida. Eu tomei a decisão de fazer uma revolução na minha vida. Eu não tinha referências. Eu não tinha referências para muita coisa. Mas dentro de mim eu sentia que eu fui feito para mais. E um dia eu fiz uma oração, falei: Senhor, eu vou parar de ir para a escola para estudar o que me interessa. Porque eu quero viver a vida de Abraão, a vida de Jacó, a vida de Daniel, de José. Eu sei que o Senhor pegou aqueles homens da Bíblia e fez tudo aquilo que o Senhor fez na vida deles. E eu sei que o Senhor pode fazer pela minha também. Mas eu tinha que encarar uma realidade. Eu tinha que arrumar um emprego. Eu tinha que trabalhar. Por onde é que eu vou começar? Pôr o currículo no braço. Hoje em dia nem é bem assim. O currículo... Hoje você dispara o currículo. Na minha época, não. Você lavava nas empresas, né? É carteira de trabalho no bolso e o currículo para entregar. Gente, eu vivi momentos de angústia e não foram fáceis. E eu realmente cheguei a achar que minha vida ia ser uma vida comum. E eu cheguei a questionar o Senhor. Falei: Deus, mas por que o Senhor me deixou desejar coisas tão boas? Por que o Senhor me deixou gostar de coisas boas? Eu falo que o bom gosto, muita gente tem, só não tem o dinheiro para financiá-lo, né? Era o meu caso, dá para ver aí, né, gente? Eu tinha bom gosto, mas não dava para financiar. Mas eu estava carregado de sonhos. Vocês reconhecem a história de alguém na Bíblia que tinha sonhos? José é um dos mais típicos, né? A gente sabe da história de José. José viveu sonhos. Mas eu quero pegar a história de 3 pessoas aqui para a gente fazer uma analogia na busca da carreira dos sonhos. O primeiro deles é Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão, falou assim: olha para as estrelas do céu, olha para os grãos de areia do mar e vê se você consegue contá-los, porque assim será a sua descendência. Vamos lembrar que Abraão, a esposa era estéril, ele já era idoso, né? E Deus fez uma promessa de começar uma grande nação a partir dele. Imagina para ele vivendo naquele momento, naquela época da história, a esposa estéril, ele já com 80 anos,
E Deus faz uma promessa de que a partir dele começaria uma grande nação e falou: de ti sairão reis, de ti sairão homens relevantes, importantes, em ti serão benditas todas as nações da terra. Hoje você pode ver os judeus por aí, os grandes bancos, né? Manhattan, os grandes centros financeiros do mundo, o mercado de pedras preciosas, ouro. Hoje eu estava conversando com um amigo sobre o Panamá e falei, mas o Panamá, os ricos lá, a fortuna do Panamá está toda na mão dos judeus. Imagina, né? Nem tinha descoberto metade do mundo na época em que Deus fez essa promessa para Abraão. Mas olha que coisa curiosa. Deus fez Abraão ter uma perspectiva de futuro. Deus até levou ele a imaginar isso como um sonho, mas Deus não revelou tudo para ele. Deus falou um monte de coisas, mas não revelou grandes coisas. Deus falou, sai. E eu quero, se você tiver papel e caneta, é importante que você anote algumas coisas que Deus pode estar falando para você. Uma das coisas que Deus falou para Abraão foi, sai. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Muitas vezes eu já vi pessoas falando assim, em mentoria sobre carreira, falando assim, não, eu estou só esperando ver o que eu vou fazer. Estou só esperando ter a coisa certa que eu vou. Deixa eu te falar, Deus não deu a coisa certa visualmente para Abraão. Deus deu uma perspectiva. Deus deu uma promessa. Cabia a Abraão, em fé, decidir viver aquilo. Ele precisou sair. Ele sabia para onde ir? Não. Imagina eu e você, no momento, ai meu Deus, preciso de uma direção de Deus. Não, eu sei que Deus vai me dar uma direção. E meu irmão, Deus vai sim te dar uma direção, tá? Mas ele não vai te empurrar. Agora, dar a direção não é necessariamente te falar o que fazer com detalhes. Deus talvez vai te dar uma visão geral, um desejo, eu vou chamar de ansiedade aqui, um anseio por coisas maiores, que apontam para uma direção. O que eu quero dizer com isso? Vamos interpretar. Abraão, Deus falou assim, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ir, porque Deus disse que para uma terra que eu te mostrarei, Deus não mostrou para onde. Se eu pegar qualquer um de vocês, e se Deus pegar qualquer um de nós aqui, e disser, vá, e apontar a direção, mas a gente não sair do lugar, não chegaremos a lugar nenhum, mesmo que ele tenha mostrado a direção e o lugar. Agora, se você tomar a iniciativa do movimento e caminhar, no movimento é mais fácil mudar a direção e te levar para o lugar certo. Tem muita gente que está inerte, esperando que Deus faça um filme de tudo que vai acontecer na vida dele. Imagina que Deus tivesse mostrado para Abraão o extermínio dos judeus na Alemanha. Mais de 6 milhões de judeus exterminados na Europa. Será que ele, ao invés de entender isso como um sonho, como algo grandioso, ele não iria falar, não, isso não é de Deus não. Imagina, o que é isso? Ainda vai matar 6 milhões? Não, devo estar fantasiando. Deixa eu te falar, Deus não vai te contar tudo a seu respeito. Ele talvez vai levantar pessoas para trazer algumas coisas que você vai viver, para que lá na frente você se lembre que ele já sabia da sua vida. E aí eu dou faço um breve comentário. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Arão, tive uma visão a seu respeito, posso te contar? Eu falei, pode. Uma prima minha e disse, enquanto a gente orava, eu vi uma sala de reunião muito grande, uma mesa de reunião grande, igual de filme. Muitas pessoas de terno, gravata, com um contrato, entregando para você e todos dependiam da sua assinatura. Você estava com uma roupa bonita e uma caneta linda, e todos dependiam da sua assinatura. Bacana aquilo. Foi num momento tão dramático da minha vida, que eu estava quebrando, e que eu não podia imaginar aquilo. E foi realmente poderoso, foi maravilhoso aquilo. Bom, aquilo aconteceu, e todas as vezes que eu tenho que assinar um contrato de um consultor novo na empresa, todas as vezes que eu assino um contrato novo, né, que eu tenho um pessoal ali que depende de mim de aprovação, quase toda semana eu passo por isso, além dos grandes eventos, né, que a gente ministra para os grupos de consultores, e às vezes eu estou assinando com uma caneta realmente linda, eu me lembro daquela revelação. Por que Deus me revelou, muito antes de eu viver, aquilo que eu viveria no futuro? Por que muitas vezes Deus te faz sonhar o que você vai viver lá no futuro? Porque quando esse futuro chegar, ele vai ser um presente, e você vai dizer, poxa, Deus não apenas existe, mas ele se importa comigo. Ele me contou o que aconteceria comigo. Por que o Senhor se importa com você? Porque tudo na sua vida é importante para o Senhor. Eu quero dizer que não há acidentes. Meu irmão, minha irmã, não viva uma vida acidental. Não espere o próximo emprego como um acidente. Não espere uma próxima promoção como um acidente ou desemprego como um acidente de percurso. Seja dono da sua história, porque o Senhor já entregou nas suas mãos.
essa história. E quando você toma posse, fala, eu sou dono da minha história, você entrega para Deus e fala assim, Senhor, faça da minha história uma história que te revele. Aí nós vamos para o segunda história, Jacó. Jacó saiu fugido. Veja bem, Abraão seguiu a direção de Deus e saiu. Jacó não. Jacó foi fugido, porque ele tinha o direito de primogenitura comprado pelo irmão, que não quis entregar, e ele teve que fugir. Quando o pai dele o abençoou, o irmão queria se vingar dele. Lembram-se disso? Ele saiu fugido. Eu espero que você, meu irmão, não tenha que fugir de uma circunstância. Eu espero que não seja dramático demais, que Deus tenha que usar isso para te tirar da zona de conforto. Deus tirou Jacó da zona de conforto por causa de um problema. Um problema, ele foi perseguido, literalmente, ok? Mas ele saiu. No meio do caminho, Jacó dorme, deita numa pedra, tem uma visão dos anjos subindo e descendo, e aí ele vai pelejar ali, lutar com um dos anjos, falando, enquanto você não me abençoar, você não vai embora daqui. E aí a Bíblia conta dessa briga com Deus, dessa luta, e ele foi ferido, mas ali ele fez uma oração, depois da visão, ele consagrou aquela pedra e falou, Senhor, não tenho nada, mas o que eu tenho é essa pedra. Seja essa pedra testemunha entre mim e ti, de que se o Senhor me fizer prosperar no caminho em que eu estou empreendendo, presta atenção na oração de Jacó, reveja isso lá, vai lá depois, procura a referência na Bíblia e leia essa história. Se o Senhor me fizer prosperar no caminho que eu estou empreendendo, certamente, de tudo que me deres, eu te entregarei o dízimo. Meus irmãos, ninguém pediu dízimo para ele. Deus não precisa de dinheiro. Mas ele, numa atitude de consagração de tudo que ele conquistaria, ele consagrou a Deus, falou, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. E se o Senhor me fizer voltar em paz à casa dos meus pais, certamente tu serás o meu Deus, e eu vou te servir. Ele faz ali uma relação, a promessa do Senhor, uma aliança com Deus. Aí você vai ler e vai ver quantos anos depois levou para os diálogos de Jacó com Deus. E de Abraão, quanto tempo levava? Hoje, eu e você temos a intimidade do Espírito Santo para consultá-lo a qualquer momento. Se naquela época aqueles homens alcançaram os propósitos de Deus para eles, quanto mais perto de realizar sua vida dos sonhos, a carreira dos sonhos, hoje, que você vive na graça, em que não há lugar mais perto para Deus estar do que dentro de você. Ah, não, eu estou achando que você vai falar sobre carreira, você está falando de religião, está falando de Deus. Aqui nós temos pessoas que vão na igreja, que não vão na igreja, pessoas que são cristãs, pessoas que são ateus. Então, não estou falando de religião, pessoal, por favor. Eu estou falando aqui de uma intimidade com Deus, porque é isso que Deus quer conosco. Intimidade. É na intimidade com Ele que Ele vai revelar aquilo para o que você foi feito. É na intimidade com Ele que Ele vai te fazer enxergar a sua identidade. Ele vai trazendo revelações no dia a dia. Ele quer relacionamento com você. E foi isso que ele propôs para eles. Depois nós temos uma... Bom, falando de Jacó ainda para encerrar, ele teve o nome, né, um rebatismo ali de nome, ele se chamou então, foi chamado de Israel a partir dali, que deu origem ao povo de Israel, como a maioria de vocês sabe, e sabe tudo que aconteceu dali para frente. Mas nós temos depois a história de José. José nem saiu porque ele quis, e nem saiu fugido. Ele saiu na marra. Ele saiu vendido pelos irmãos. Os irmãos, depois que ele teve um sonho, e que ele compartilhou o sonho, aparentemente com as pessoas erradas, os irmãos disseram assim, vamos matá-lo e vamos ver o que vai virar dos sonhos dele. Olha só, houve uma tentativa de frustrar os sonhos dele. Quantos estão tentando frustrar os seus sonhos? Mas deixa eu te falar, nem todo mundo vai frustrar o seu sonho atacando você o seu sonho. Muitas vezes, o ataque ao seu sonho é meramente não acreditar em você. Tem muita gente que não acredita em você. Agora eu vou te contar um segredo. Que maravilha que tem gente que não acredita em mim. E que bom, tem muita gente que não acreditava em mim. Eu já falei para vocês, eu nunca tive emprego para ganhar mais do que o salário mínimo no Brasil. Porque ninguém acreditava em mim para me pagar mais do que isso. Que bom que muita gente não acreditava em mim. Sabe por quê, pessoal? Porque depois de tudo que aconteceu na minha vida, ninguém mais duvida do que Deus pode fazer na vida de quem é ninguém. Deus pega quem é ninguém e cria uma história inexplicável em alguns momentos. Eu posso dizer para vocês que eu sou um improvável. Eu tenho certeza que aqui nesse grupo de 102 pessoas, nós temos um monte de improváveis. Pessoas que ninguém acreditava.
mas que tem um poder tremendo, uma bomba atômica aí dentro para ser explodida e você viver o melhor de Deus para você. E você vai revelar a graça de Deus através de tudo aquilo que você viver. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não há acidentes. Deus quer usar a sua história de vida para que Ele seja glorificado. Depois, contando aqui, né, voltando nessa parte, já premiado internacionalmente, hoje eu conheço 38 países, tenho funcionária estrangeira na minha empresa, né, um privilégio. Eu falo, gente, eu tinha um sonho, e hoje um sonho de conhecer países, falar outras línguas, ter amigos no exterior, até funcionário estrangeiro eu tenho, né? Quem diria? Ninguém imaginava isso. Um dia um primo chegou para mim e falou assim, Arão, achava que você era louco, sonhador, né? Que você era um preguiçoso, fantasioso, e eu tô vendo que você que estava certo. Eu só posso agradecer a Deus por isso. Tá aqui fazendo a propaganda, né? Entra lá, tá? No meu perfil do Instagram. Pessoal, na aula de hoje, primeira parte, fundamentos e propósitos. Depois nós vamos ver a segunda parte, como alcançar ou identificar a carreira dos seus sonhos. Porque, na verdade, quero já antecipar, já está aí dentro do seu coração. Talvez você ainda não tenha percebido, não tenha interpretado essa linguagem do Espírito Santo. Mas a carreira dos sonhos está aí no seu coração. E o caminho para essa carreira também está aí. Primeira parte, quem são as pessoas improváveis? As pessoas improváveis são as pessoas de quem o mundo duvida. O improvável é aquele de que o mundo duvida. Eu te pergunto, o mundo duvida de você? Sabe aquela história? Eu duvido que você vai fazer isso, que você consegue fazer isso. Eu fui um improvável e eu tenho certeza que Deus adora chamar os improváveis. Ele ama chamar os improváveis, porque nisso ele revela o amor dele. Mas olha que coisa curiosa. Eu falei para vocês do relacionamento, da intimidade. Deus trabalha em nós colocando uma bússola dentro de nós. Qual é a bússola? É um versículo que diz assim, porque é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Primeira coisa que você precisa saber, Deus já pôs no seu coração a direção, meu irmão. Outra coisa importante para se saber, a bússola só aponta ou sempre aponta para o norte. O que eu quero dizer com isso? Às vezes fala, o ponteiro está no leste, está no oeste. Não, não, não. O ponteiro de uma bússola sempre aponta para o norte. Nós é que às vezes estamos andando para o lado errado. Na intimidade com Deus, esse ponteiro vai sempre apontar para o norte. Portanto, nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre como entrar nessa intimidade com o Senhor, identificar essa bússola. Qual é o propósito para ter felicidade na carreira profissional e para você prosperar? Qual é o propósito? Eu quero que você se pergunte. Existe um propósito para Deus fazer você prosperar? A sua prosperidade revelaria Deus? A sua prosperidade revela o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa improvável? Ou de um provável em alguma área que resolveu chutar o balde, largar tudo para fazer algo completamente diferente? Quero te dizer que a sua alegria bastaria para Deus te fazer feliz na sua profissão. Porque assim como um pai quer ver a alegria do filho, Deus quer ver a nossa alegria. Bastaria isso. Mas Deus quer muito mais. Deus quer revelar o poder dele nos dias de hoje. E um dia, então, eu orei e falei, Senhor, eu quero viver uma vida bíblica. Eu quero viver a vida igual eu leio na Bíblia. O Senhor pegou quem não era nada e fez ser alguma coisa e se revelou nisso. Né? E aí José, então, ele foi vendido pelos irmãos, ele saiu na marra, a vida dele foi muito dramática. Recomendo também, quem não conhece a história, vai lá ler. Quem já conhece, releia com o olhar da sua carreira, da sua vida profissional, os princípios e conceitos que você precisa aprender para o processo da revolução da sua carreira profissional. Ele serviu com o coração, ele não acreditava que havia acidentes. Mesmo nos momentos mais frustrantes, ele ficou firme sabendo que Deus tinha um projeto, Deus tinha um sonho. E aí o que aconteceu? Se você ler, você vai perceber, e uma das coisas que mais me chama a atenção ao ler a história de José, é que fala assim, mas Deus era com José. Sempre que a Bíblia narra um drama na vida de José, ela fala assim, mas Deus era com José. Meu irmão, minha irmã, o que tem que acontecer na nossa vida é Deus estar conosco. Porque se Deus está conosco, deixa eu te falar de novo, não há uma vida acidental. Compromisso. Por que Deus se interessa
então, com a sua prosperidade? Qual é o propósito de Deus na sua prosperidade? Vou te falar, você é um embaixador do reino de Deus. Você é um representante do reino. E ele não quer pessoas frustradas. Esse reino não pode ser um reino que frustra. Ele é um reino que edifica. O embaixador dos Estados Unidos recebe qual moeda? A moeda brasileira ou do país que ele está ou do país que ele representa? Do país que ele representa. A sua moeda no reino de Deus é também, a moeda vai ser do reino de Deus. Você vai ser recompensado, vai ser remunerado por aquilo que Deus traz do mundo espiritual. A qualidade de vida que você tem que viver e representar é de um embaixador desse reino. A sua vida parece com quem representa esse reino? Então você pode se perguntar, mas será que Deus tem isso para mim? É só se perguntar, a sua vida representa bem a identidade desse reino? Se você acha que não, que ainda falta coisas, que você poderia viver coisas maiores no estilo de vida desse reino que você representa, então já está respondido. Existe mais de Deus para você. Tá? Pode ser que o mais de Deus para você esteja buscando e sente no seu coração o desejo de crescer nessa empresa e ser promovido. Você pode ser promovido nessa empresa e galgar posições superiores e ser um grande executivo nessa empresa. E Deus vai fazer isso. Pode ser que o seu sonho seja se tornar dono dessa empresa, ou montar uma concorrência no futuro, ou a partir dessa empresa ter uma ideia de uma outra coisa. Deixa eu te falar, Deus está colocando no seu coração a direção, o impulsionamento para você chegar lá. Só que você tem que estar disposto a passar pelo processo. Existe um processo. E é isso que você tem que entender. Existe um processo. Então, olha só. A bússola de Deus é o seguinte. A bússola sempre aponta para o norte. Olha isso aqui. Filipenses 2,13. Aqui ainda nos fundamentos para a sua revolução profissional. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Espera aí. Então não sou eu que realizo, é Deus? Sim. Você tem limites. Tem coisas que você não pode fazer. Você pode estudar. Você pode se capacitar. Mas quem vai te pôr na frente de uma pessoa que enxerga o seu valor vai ser Deus. Entende o que eu quero dizer? Você se capacita porque crê. Deixa eu te falar uma coisa. Se você crê de verdade, você vai atrás da capacitação. O que o diabo quer derrubar em você é fazer você não crer que você pode ter uma vida melhor. Portanto, quer repreender o diabo na sua vida? Seja um otimista, seja um entusiasta daquilo que a Bíblia diz a seu respeito. E a Bíblia diz que Deus vai pôr em você esse desejo e o realizar. O desejo é a direção, é o norte da bússola. Então você precisa parar e pensar o que eu quero da minha vida. E aí eu volto para uma história com a minha mãe que dizia assim, meu filho do céu, o que você quer da sua vida, meu filho? Eu tinha abandonado a escola, tinha pedido demissão do emprego, e ela me faz essa pergunta, meu filho do céu, o que você quer da sua vida? Eu falei, mãe, eu não sei o que eu quero da minha vida. Por enquanto, eu só sei o que eu não quero. Por enquanto, eu só sei o que eu não quero, mãe. Eu não quero esse tipo de emprego, eu não quero isso. Mãe, eu não tenho tempo suficiente para isso. Eu era office boy. Fui office boy numa madeireira, num escritório de contabilidade, numa eletrônica, assistente de serviços gerais. Tentei vender consórcio, porque eu queria aprender a vender. Eu era tímido, eu não tinha jeito para vendas. Mas um dia eu li um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo e eu descobri que eu queria mais ou menos aquilo para mim, aquela dependência. Depois eu li um livro chamado O Pensamento da Possibilidade Conduz ao Êxito. E eu falei, caramba, o pensamento da possibilidade conduz ao êxito. A Bíblia diz isso é fé, o nome disso é fé. E eu comecei a aprender mais sobre isso. E entender que Deus já colocou dentro de nós uma identidade, uma direção. Então, tente descobrir essa direção que Deus está dando. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Provérbios 23:7, a parte A diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ok? Assim ele é. Então, se Deus põe em você um desejo no coração, e ele promete que ele vai realizar, e para isso, nem que ele tenha que mover pessoas para te conhecer e abrir portas para você, ele vai fazer. Mas você imagina na sua alma como é? E aí eu quero fazer um exercício com você já nos próximos versículos. Olha que interessante. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu te pergunto, você ama a Deus? E se você ainda não ama, você quer aprender sobre se Deus de fato é Pai, se de fato Ele é verdadeiro, se de fato dá para ter uma relação de amor com Ele? Deixa eu te falar uma coisa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é essa a realidade para a sua vida. Aquilo que Deus tem para você, você talvez ainda não tenha visto, nem ouvido, nem jamais penetrou no seu coração ainda aquilo que Deus tem para você. Não apenas na eternidade, mas hoje, inclusive na sua carreira profissional, que vai afetar a sua saúde financeira e a alegria sua e da sua família. Não há separação entre o prazer e a alegria que Deus quer dar para você e para sua família, desassociado da sua carreira profissional. Mesmo que você decidisse ser um médico voluntário para não ganhar nem R$1 na medicina. Para isso, você teria que ter uma vida financeira muito tranquila. Como? Se eu não trabalho, se eu sou voluntário na medicina, eu não ganho dinheiro na medicina, mas eu estou tendo uma carreira feliz e financeiramente saudável? Sim, você pode ter pessoas que fazem doações como Médicos Sem Fronteiras, vai viver assim, vai ser muito feliz ali. E vai ter mais do que o suficiente para ser feliz. Porque aquela vai ser a identidade que talvez você tenha. Viver para servir os outros nesse sentido. Então, a carreira dos sonhos, eu atendo clientes que dizem que a carreira dos sonhos dele era ser médico voluntário. Eu conheci um médico que ele vivia de desastre em desastre. Tá? Ele montou um container com equipamentos de resgates, de terremoto, coisas terríveis, né? E aí ele montou como se fosse um container, uma casa de ferramentas, imagina. E ele levava isso em container para todos os lugares onde ele era voluntário, né? Como Médicos Sem Fronteiras e outros. Ele não podia ver um terremoto na Turquia, algum lugar que ele se despachava para lá para ajudar. E era feliz assim. O que te faz feliz na vida profissional? E aí, em Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, com os olhos. E aqui eu quero propor um exercício. Quer entrar naquele primeiro exercício ali que diz, é Deus quem opera nós tanto querer quanto realizar? Juntando com Hebreus 1:11 falando sobre a fé, você entra no mundo das coisas invisíveis. E aí eu quero fazer uma proposta para você. Não precisa ser agora, obviamente, mas eu quero que você, talvez depois dessa live aqui, você vai dar uma pausa, vai dar um tempo e vai fechar os olhos e vai entrar no mundo das coisas invisíveis, no mundo da fé, e vai deixar Deus te mostrar a vida que você deseja, que você já sabe, aquela vida que você anseia em viver. Você vai falar, poxa, eu gostaria de ter uma vida assim assado. E aqui, quero dizer para vocês, eu então, quando abandonei a escola e no momento dramático da minha vida, eu fiz uma oração ao Senhor e perguntei, Senhor, o Senhor me fez para quê, afinal de contas? Parece que tudo já foi inventado, não tem mais nada para eu fazer, né? Não sobrou mais nada para eu fazer. O mundo, todas as ilhas já foram descobertas. Nasci no tempo errado, mas será que tem alguma coisa para eu viver? E naquela angústia, né, eu montei uma confecção, fechei, vivi alguns dramas, pedi demissão de emprego, como eu comentei com vocês, e não me encontrava, eu simplesmente não me encontrava, e como eu disse, minha mãe perguntou o que eu queria da vida, eu falei, mãe, eu não sei o que eu quero, eu só sei o que eu não quero. E aí, questionando a Deus sobre o futuro profissional, eu estava no Tocantins, na fazenda de um tio, estava passando um mês para ver se eu queria, de repente, ir embora para o Tocantins, comprar um pedaço de terra, produzir alguma coisa, porque não precisava de ninguém acreditar em mim, né? Eu ia desbravar ali, desmatar, formar pasto, fazer a terra valorizar, enfim, viver uma vida de fazendeiro, entre aspas, né? E minha mãe, sabiamente, falou, meu filho, vai passar um mês na fazenda do seu tio e ver se é isso mesmo que você quer. Minha mãe foi muito sábia, eu passei um mês lá e descobri que não era aquilo que eu queria. Eu quero ser fazendeiro, dono de fazenda, mas não quero depender daquilo, não. Foi muito dramático, né? Quem me conhece mais de perto já ouviu falar. Quem quiser saber depois, a gente conversa sobre isso, te conto em detalhes um pouco dessa experiência, que foi extraordinária, um dos momentos mais poderosos na minha vida com Deus. Eu, fazendo curto uma longa história, eu estava saí da casa, um calor terrível, sem chuva, um momento muito dramático, as vacas do meu tio magras, o lago, o córrego, a nascente já tinha secado, e eu falei, não é isso que eu quero para mim, mas o que é que eu quero para mim? Eu não sabia. Eu precisava dessa direção. E naquele momento, um avião passou um aviãozinho, um jato privado, particular, e aí eu olhei e falei, nossa, Senhor, tem gente com vida boa, hein? Meu Deus. Aí eu lembrei de pessoas com terno e gravata nos filmes,
Tóquio, Nova York, São Paulo, Hong Kong, Londres, né? Falei, nossa, tem gente com vida muito bacana. Mas pena que é impossível para mim. Gente, eu não tinha nem a 6ª série. Quero repetir. Eu tinha abandonado a escola. E quando eu fiz essa oração nesse momento, eu vi Deus dizendo assim, impossível para você, mas não para mim. E aí eu parei, eu senti como se Deus estivesse ali falando comigo, eu falei, peraí, eu tô aqui nesse fim do mundo, eu não sou ninguém, eu não tenho nada, não tenho nem 6ª série, eu tô mal, e o senhor está dizendo que talvez o senhor tenha isso para mim? Então, senhor, se o senhor tem algo assim para mim, eu quero. E naquele momento que eu falei isso, foi uma confissão, sozinho, eu em oração ali com Deus, eu senti que ele estava recebendo aquela oração, falei, então vamos. Eu abandonei tudo, voltei para Anápolis, aqui em Goiás, comecei a viver algumas experiências, quebrei, né? E eu cheguei para minha mãe, então, eu resolvi voltar a estudar, eu entendi que Deus tinha um propósito para mim, porque eu senti que Deus realmente tinha falado para mim, mas se eu imaginei que Deus teria uma carreira diferente para mim, uma profissão extraordinária para mim, então eu tinha que, crendo nisso, me capacitar. E eu comecei a buscar, então, informações. E aí eu falei, Senhor, mas por onde é que eu começo? E naquele drama eu senti Deus me fazendo uma pergunta. E a pergunta, eu já vou compartilhar com você já, mas a pergunta foi muito interessante, porque ele falou, se não tivesse barreiras, qual estilo de vida você gostaria de viver? Então, naquele momento, eu precisei ficar inconformado com a minha vida e provocar uma revolução. Eu te falo, revolucione a sua vida. Seja um inconformado. Fala, não basta, eu estou... Veja bem, pessoal, seja feliz com o que Deus já te deu. Ok? Mas perceba que Deus tem mais. Se Deus tiver mais, você não pode parar. Quero abrir um parênteses aqui. Quem parou foi Ló, na história de Ló e Abraão. Abraão, quando saiu, era para ter saído sozinho e levou Ló. Ló resolveu pegar os campos verdejantes ali de Sodoma, foi morar lá, se urbanizou, entrou na zona de conforto e ele não percebeu toda a destruição que entrou na família dele, quanto aos usos, costumes, cultura dele, temor do Senhor e tanta coisa ruim aconteceu na família dele, porque ele não percebeu que buscar um apoio, e para alguns pode ser um emprego como funcionário público, para outros pode ser algumas outras coisas, mas pode ser que você esteja com covardia ou com medo, você esteja buscando uma zona de conforto. Eu quero o que é certo todo mês, aquele salário todo mês. Será que é isso mesmo que Deus tem para você? Ou você é que tem medo de encarar toda a possibilidade do que Deus tem para você, da história da construção, ou melhor, o processo da construção da sua história de vida? Já pensou que você pode estar fugindo do processo da construção do seu estilo de vida, que vai deixar você o mais feliz possível, pleno na realização do que Deus tem para você? Você está aí com medo de que Deus não tenha isso para você e queira se acomodar em alguma coisa? Pois Ló fez isso. Abraão não. Abraão entendeu que a bênção de Deus estava no movimento. A Bíblia diz que ele levantava a tenda, ele parava, ele acampava na busca daquilo que Deus tinha para ele. Até que então ele viveu coisas tremendas e virou a nação de Israel com tudo aquilo que vocês já sabem, foi um homem muito próspero. Mas tem coisas extraordinárias que Deus tem para você. Portanto, olha só, representante do reino de Deus, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus está se revelando a outras pessoas através de você. Você é embaixador, não duvide disso. Mas deixa eu falar uma coisa, não é fácil. Como não foi fácil para Abraão, não foi fácil para José e também não foi fácil para Jacó. Mas todos tinham um sonho que os movia. A minha pergunta para você, você está deixando Deus te mover através dos sonhos? Muitas vezes você fala, isso é só um sonho. Isso é só uma fantasia. Isso não é para mim. Deixa eu falar uma coisa, se você é capaz de imaginar, é para você. Eu vou repetir. E ponha na primeira pessoa. Se eu sou capaz de imaginar, então é para mim. É isso que Deus está falando e trazendo na palavra. Só que você ainda não sabe o que Deus tem para você. Então você tem que entrar nessa intimidade e deixar Deus revelar para você o que é para você. Qual a identidade que Ele tem para você. É na intimidade que Ele vai fazer. E o propósito? Lembra disso? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu te pergunto, o seu sucesso profissional
é algo que representa buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Vou fazer uma analogia aqui. Vamos supor que você sonhe em ter o seu avião privado, ou uma lancha, ou uma chácara para o fim de semana, ou um carrão bacana, ok? Ou uma moto legal. Você quer isso para o exibicionismo. Você quer para as orgias que quem é do mundo, a vida secular puramente, usa, ou, no seu caso, crescer e prosperar e ter todas essas coisas é para o seu desfrute de fato, a sua alegria, e não para o exibicionismo, não para armas de sedução, por exemplo. As suas conquistas, a sua alegria, os seus bens, a sua prosperidade é para que você seja um homem e uma mulher plena na alegria de Deus e abençoador de outras pessoas? Porque a sua prosperidade vai ser maior quando você entender que você é um canal por onde as bênçãos vão passar. As bênçãos passam por você. Você é o canal. Só que até chegar nos outros, beneficiam você primeiro. Que a sua prosperidade represente a busca, em primeiro lugar, pelo reino de Deus. Que a sua prosperidade sustente missões. Que a sua prosperidade sustente escolas por princípios bíblicos, escolas cristãs. Que a sua prosperidade permita construir universidades cristãs. Que a sua prosperidade permita deixar patrimônio até para a cidade, como a gente vê nos Estados Unidos. Eu visitei uma cidade nos Estados Unidos que a sede da prefeitura foi uma mansão, um palacete no passado. O dono desse palacete faleceu e doou a casa, um terreno, uma chácara praticamente, uma casa que hoje é o centro da cidade, para a prefeitura. Hoje é a prefeitura da cidade. Né? Olha que privilégio. Eu conheci uma pessoa em Boston que nos ajudou a comprar o templo que nós compramos para a igreja, na época a igreja presbiteriana lá em Boston, e foi interessante porque um irmão chegou e falou, olha, de tudo que vocês arrecadarem, para cada dólar que vocês arrecadarem, eu vou colocar mais um. Eu te pergunto, você teria condições de falar, cara, para cada real que você juntar para montar uma escola, eu vou pôr mais R$1? Imagina que prosperidade é essa? Que nível de prosperidade é essa? Que tipo de dinheiro é esse? Não é? Eu te pergunto, o Senhor seria glorificado na sua prosperidade? E aí outra questão, para você poder buscar essa carreira dos sonhos. Para onde você está indo? Você está indo para que lugar? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Vocês já ouviram isso? Quem não tem um caminho, gente, se perde tentando achar um rumo. Sabe qual rumo? Achar um emprego que der certo. Estou pegando o emprego que der. Isso pode ser um mero atraso na sua vida. Será que você não pode sentar, avaliar o que você quer construir na sua vida e procurar empregos que contribuam para a construção disso, da carreira que você quer construir? Outra pergunta, quem te inspira? Quando você ouve história de pessoas, e aqui eu já estou dando uma dica para o que nós vamos entrar agora para finalizar, que é justa a segunda etapa, que é a parte da carreira em si. Quem te inspira? Que tipo de pessoa, o que vivem as pessoas que te inspiram? Eles são empreendedores? Eles são juízes de direito que estão crescendo no serviço público e representando uma revolução na política brasileira ou na limpeza desse país, tirando corruptos? Já pensou? Talvez a carreira dos seus sonhos seja ser um policial de uma força de elite. E você vai contribuir para um país melhor. Talvez seja um juiz federal que vai julgar com justiça em prol dessa nação. Talvez vai ser ter uma carreira política e você vai representar os princípios e valores que vão transformar essa nação num grande país. Talvez seja um empreendedor que vai levar sua família para viajar para vários países e desfrutar momentos incríveis com a sua família. Qual é o propósito da sua prosperidade? Deus tem razão para te abençoar? Ele faz sentido para Deus te abençoar? E aqui, então, entrando na segunda parte, como ter a carreira dos sonhos? Eu quero dar uma pausa aqui, antes dessa segunda parte, que eu gostaria de ouvir de vocês sobre isso. Até aqui, faz sentido ou eu estou falando besteira? Se eu estiver falando besteira, pode falar, Arão, cara, não tem nada a ver com o que eu estava esperando. Eu estou achando que você vai me dar uma receita aqui, que curso que eu tenho que fazer para a carreira dos sonhos. Veja, como te indicar uma carreira dos sonhos se aqui a gente tem alguém que talvez vai ser um dos juízes mais relevantes desse país, e também tem algum empresário que vai lançar um produto inovador, uma startup, uma tecnologia, ou uma fábrica de vassoura que vai
ser algo diferente, vai prosperar com algo que ninguém espera prosperidade. Então, eu quero perguntar para você, pode falar aqui no chat, pode abrir o áudio se quiser fazer alguma pergunta, tá? Fico feliz, estou ouvindo algumas pessoas, Deus está falando, muitas revelações. Pessoal, toda casa que vai ser construída precisa de fundamento, é alicerce. É isso que eu fiz nessa primeira parte, eu espero ter sido capaz de trazer isso para vocês. Sabe por quê? Tem gente que duvida que a prosperidade é para ele. Tem gente que duvida que ele pode viver coisas tremendas, maravilhosas. Tem gente que duvida que ele pode viver os sonhos. E um dia eu orei e falei, Senhor, eu quero viver uma vida bíblica. E aí eu disse o seguinte, eu quero viver... Quando Deus me fez uma pergunta que eu vou mostrar para vocês, eu falei, eu quero viver algo extraordinário, eu quero uma vida em comum. Eu quero uma vida em comum. Eu quero uma vida de filme. Eu cheguei a falar isso para Deus, quero uma vida de filme. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo vida de filme aqui, daria filme na vida dessas pessoas, e de fato viraram filme. A sua vida, meu irmão, minha irmã, é uma vida de filme? Você tem o desejo no coração de viver coisas extraordinárias? Essa é uma vida de filme. E eu vou falar uma coisa, se está no seu coração e na sua mente, pode ter certeza que é de Deus. E eu questionava e falava, Senhor, se isso não é para mim, tira do meu coração, porque eu estou sofrendo de tanta angústia. De querer uma roupa legal, de querer um carro bacana e eu não poder alcançar. Porque eu não tenho nem emprego para isso. Será que vai dar tempo de ter um emprego bom um dia? Se você está fazendo esse tipo de pergunta e você está extremamente entristecido, frustrado, por achar que você foi feito para coisas muito superiores, mas você está, como dizia minha mãe, amassando barro, pisando no barro, não sai do lugar. Minha mãe dizia, meu filho, desenrola o cabelo das pernas, meu filho. Ou seja, enrolado em mim mesmo. Né? Se você sente que está enrolado em você mesmo, que você precisa mudar as suas atitudes, mas não sabe, não faz, muito provavelmente é porque você tem dúvidas se Deus quer te abençoar. Quem levantou a mãozinha aí, pode falar. Paz, Morão, tudo bem? Você está me ouvindo? Ouvindo, pode falar. Bacana testemunho, né? E eu vejo que a gente tem um bloqueio maior na nossa família, né? Creio, glória a Deus, eu ouvi o testemunho do irmão, né? Que a mãe do senhor falou uma coisa que ficou para mim, né? Você nunca vai saber se quem foi e não voltou, nunca devia ter ido, não tem como você saber, né? E eu lembro que meu avô, ele orava na mesa pelos médicos, pelos advogados, pelos engenheiros. Ele achava que isso era uma coisa sobrenatural, né? E às vezes quando você tem um sonho que é um pouquinho diferente da curva, né? Dependendo do contexto que você vê, é difícil, né? Você avançar. E eu dou glória a Deus, né? Porque eu tenho visto na igreja o testemunho dos irmãos, né? Estão querendo ir para coisa diferente, para coisa nova, né? Até na escola, na faculdade também. Às vezes eu estudava a coisa e eu ficava meio desanimado, né? E eu vi, parece que aquilo queria te formar para o emprego, né? Até para discutir alguma coisa diferente eu tinha dificuldade, o professor não gostava, né? Sim. E eu louvo e agradeço a Deus, um testemunho que me inspira muito, né? Agradeço por ter compartilhado com a gente aí, né? Bom. E eu estou numa jornada na minha vida, porque eu estou começando a crer realmente que Deus tem algo diferente para mim, né? E perder o medo de sonhar e ir para cima, né? Aquilo que Deus tem. Amém, isso aí. Mais alguém? Maria Graciete, eu acho que levantou a mão ali para falar, Maria. Mais alguém, pessoal? Fica à vontade para falar. Oi, eu tive só um problema aqui, Arão, desculpa aí. Sim, tranquilo. Então, eu tive umas experiências muito loucas, né? Eu já fui para a Coreia do Sul, já fui para a Dinamarca, e eu creio, assim, que Deus tem algo mais do que isso. Apesar, assim, de eu me sentir incapaz, né, como você tem falado aí, eu sei que Deus tem muitas coisas, porque se não fosse isso, ele não teria me ensinado 3 idiomas, né? Eu aprendi o dinamarquês, o espanhol e o inglês. E aí são 17 anos que eu enterrei esses talentos, né? E eu sempre tive e eu sempre tive assim uma fome desesperada para aprender outros idiomas, né? Então eu penso assim, o Brasil, ele tem a nossa África, tem todas essas coisas aqui, né? Infelizmente, pelas experiências que eu vivi em outros países, eles valorizam muito mais do que aqui no Brasil.
E às vezes a gente faz também o quê? Desvaloriza o Brasil porque a gente se qualifica lá fora numa profissão que poderia ter aqui no Brasil e a gente vai para fora. Mas assim, é bem revelador mesmo, assim. Eu esperava uma outra coisa que você fosse falar de finanças, essas coisas, mas foi bem Na próxima diferente. mentoria vai ser sobre finanças, inclusive, tá? Sobre investimentos. Nessa aqui, como eu falei, o fundamental, alicerce, para preparar para a segunda fase agora, que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa identificação, com base naquilo que você tem sentido, como chegar na identificação da carreira. Pode não parecer, mas vai ser a parte mais fácil e mais curta dessa mentoria de hoje. Porque o fundamento, aquilo que te faz sentir que você pode, que Deus tem isso para você, é mais relevante do que saber o que fazer. Saber o que fazer e não ir fazer não serve para nada. Agora, saber o que fazer, crendo que é para você, você vai chegar lá. Eu desisti de muitas coisas, né? Então, eu estou aprendendo a não desistir mais. Retoma. Eu tinha desistido de estudar, eu achei que eu era burro, que escola não era para mim. Eu entendi que Deus tinha projetos maiores para mim, resolvi voltar a estudar, fiz supletivo para eliminar o 2º grau, prestei vestibular para economia na UEG, passei em 22º lugar, sem pegar um livro, não pude fazer porque eu não tinha nem o 2º grau, eu não tinha passado no supletivo ainda. Depois eu entrei para a faculdade, comecei faculdade já 7 vezes, né? Nunca consegui terminar por causa das viagens e tal, e desculpas a mais, né? Continuo no mesmo desafio de ainda ir galgar outros patamares, mas graças a Deus, fazer uma faculdade não é relevante para o que Deus me deu como profissão. Assim como José foi para o trono do Egito por um caminho paralelo, prestem atenção nisso, o caminho natural para o trono do Egito era a cultura egípcia e como a cultura egípcia determinava o percurso para chegar lá. Deus colocou José lá por um caminho paralelo. Talvez Deus vai colocar você em alguns lugares por caminhos paralelos. Como dizia minha mãe, não coloque Deus numa caixinha. Deixa Ele te colocar no lugar certo, diante das pessoas certas. Uma das coisas que acontecia com José era assim, ó. E achou José graça aos olhos do fulano. Sabe aquela história de cair nas graças de alguém? O Senhor vai fazer isso com você. Apenas se prepare. Meu irmão, minha irmã, se prepare. Capacite-se como quem crê, porque o resto é função do Senhor te colocar no lugar certo, na oportunidade certa. Não desista, Maria. O que Deus fez no seu passado tem a ver com os propósitos do futuro. Não tem nada perdido, não há acidentes. O melhor está por vir. Tá? Leandro. Enquanto o Leandro abre ali, pessoal... Cristiane Alves, algumas outras pessoas pediram aqui o slide da apresentação de hoje, outros estão pedindo algumas outras informações. A Cristiane trabalha ali como correspondente bancário e tal. Eu queria que todos que quiserem tratar desses assuntos também no particular, fique à vontade de mandar um direct lá no Instagram, tá? Faz questão de me corresponder com vocês, trazer algumas ideias, contribuir com mentoria se eu puder. Aquilo que eu puder contribuir com vocês e compartilhar vai ser uma bênção. Quero reforçar, não deixe de curtir lá e de acompanhar o canal no YouTube, tá? Do pastor Rafael Almeida. Então, pessoal, vamos começar a partir daqui um relacionamento também poderoso na vida, nessa comunhão que Deus tem trazido para nós através desse evento. Leandro, fica à vontade. Conseguindo me ouvir agora? Sim. Consegui desbloquear o microfone. Sim. Acho muito interessante prazer conhecê-lo, né? Conhecendo através do pastor Rafael. Tem sido uma bênção. Através dele, a gente tem realmente alargado as nossas visões. E um ponto que eu achei interessante que você falou é que Deus, ele não existe uma receita de bolo. Por exemplo, uma fábrica de vassoura para um pode não ser uma bênção de Deus, mas para outro pode ser. Uma empresa de refrigeração, não existe... A bênção de Deus, ela está sobre a pessoa, sobre a vida da pessoa. Então, a gente não precisa olhar para o outro. Eu tenho que olhar para a minha vida e olhar para Cristo. E através dele que as demais coisas vão vir, né? E justamente nesse ponto, o que você tem, o que você poderia contribuir em relação a isso? De focar realmente, não nas minhas limitações, né? Mas focar naquilo que Paulo fala, né? Não olho para as coisas que para trás ficam, né? Mas naquelas que para frente vão vir. Então, assim, o que me motiva não é vamos dizer assim, cumprir o propósito de Deus. A minha oração hoje tem sido assim:
Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer aquilo que seja a sua vontade. Se isso for de sua vontade, que seja assim. E se for diferente do que eu quero, é a vontade de Deus, é a melhor coisa que tem para mim. Pode ser aquilo que eu não quero, mas é aquilo que Deus quer. Então, vamos firme. Amém, isso aí. Eu, mais uma vez, tá? Reforço, quero me colocar à disposição aqui. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Se mais alguém quiser falar, manifesta aí, tá, pessoal? Alguns falando, eu quero desfrutar uma vida extraordinária, eu quero viver o melhor, eu quero isso. Esse é o primeiro passo, o querer. Agora é sair quando Deus manda sair. Meus irmãos, minhas irmãs, não tem que estar tudo certo e visível para você, tudo certinho, não. A fé não é isso. A fé é uma certeza, uma convicção, e não é por vista, é por entendimento, é por uma revelação no âmbito espiritual. Por isso o exercício, entre no mundo espiritual, fecha os olhos, deixa Deus conduzir naquilo que Ele tem para você. Ellen. Oi, Arão, boa noite, tudo bom? Boa noite. Maravilhosa, viu, essa live, tem falado muito comigo, né? Bem. Eu estou nessa situação. Eu voltei para a casa dos meus pais em fevereiro desse ano, aluguei meu apartamento e vim para cá por conta da pandemia, né? Essa questão, fiquei sem renda, porque eu sou autônoma, e agora eu estou aqui sem direção. Meu trabalho é um trabalho assim, que todo mundo precisa, mas não é um trabalho urgente, pode esperar. Né? Hoje eu estou trabalhando como personal organizer. Tem 3 anos que eu já fiz 2 cursos nessa profissão. E eu peço para Deus, qual que é o meu propósito? Eu devo ficar nessa profissão? Qual que é a minha identidade? Eu sei que nessa profissão eu posso ajudar muitas pessoas. Mas eu não sei o que está acontecendo, porque eu estou parada, estou estagnada. Eu falo com um, falo com outro, faço algumas conexões, mas a coisa não vai, não deslancha, sabe? Então... Eu vivi esse drama várias vezes, viu, Ellen? E eu descobri uma coisa, tem hora que a gente tem que chutar o balde. É assim, ó, quem olha para a árvore não vê a floresta. A gente tem que parar de olhar para a árvore e se afastar um pouco, ok? Muitas vezes a gente está sufocado, porque a gente está mergulhado num caminho sem saída, mas na verdade é porque a gente está olhando aqui, a gente encurtou a nossa visão. Quando a gente se distancia da realidade, a gente entende que tudo pode acontecer. Eu precisei provocar isso na minha vida. Ninguém acreditava em mim, eu estava duvidando de mim mesmo, eu via que eu tinha muitos sonhos, mas eu sabia que nada prestava ali para mim, eu não conseguia fazer muita coisa. E eu entendi que eu precisava revolucionar a minha vida. E eu falei, mãe, como não tem jeito de recuperar tempo perdido, eu preciso compensar tempo perdido. O que é que eu vou fazer, mãe? Estou pensando em recomeçar no exterior, o que a senhora acha? Minha mãe disse, meu filho, eu acho que vai ser muito bom para você. E eu falei, mãe, mas eu tenho medo de não dar certo. E ela disse, meu filho, não existe não dar certo na vida de quem ama a Deus. Até o que está errado está certo, quer ver? E ela falou, você só não pode... Ela falou assim, quem não vai, não volta. Para voltar, tem que ir. Para ver se deu errado, tem que tentar. Se deu errado, meu filho, você volta. Você tem casa no Brasil, você não é um indigente. Você não saiu daqui um indigente, matou alguém, saiu fugido. Não, você tem uma identidade, nunca se esqueça disso. Agora, meu filho, você só não pode ir para juntar dinheiro. Porque se você for para juntar dinheiro, você vai emburrecer na mesma proporção. Você vai juntar dinheiro, mas vai se emburrecer na mesma proporção. E aí você volta para o Brasil, com dinheiro e burro. Incapaz. Aí você vai montar um negócio que alguém vai dizer que é bom. Ah, farmácia é bom, padaria é bom, lava-jato é bom, confecção é bom. E você monta o que os outros, até frustrados, gostariam de montar se tivesse dinheiro. E não porque realmente é bom, é o sonho deles. Então, você não pode ir para juntar dinheiro. Você vai para aprender a ganhar dinheiro. Você vai para descobrir as oportunidades que Deus tem para você. Eu chutei o balde, eu fui sem conhecer ninguém, sem falar inglês, sem ter dinheiro, ok? E aí o que aconteceu? Eu não conhecia nem a pessoa que me recebeu. Um amigo meu da minha igreja ligou para um conhecido dele, o Heber, e falou assim, Heber, tem um rapaz aqui da igreja, tá perdido, rapaz. O menino tá pensando em começar a vida aí, quer ir embora para o exterior, negaram o visto para o Canadá, e ele tá pensando em ir para os Estados Unidos, mas não conhece nada, né? E tem até uma brincadeirinha, né? Ele falou, vai para Boston. E eu achei que ele estava brincando comigo, né? Porque eu nem sabia o que era Boston, né?
E eu falei, o que é isso, né? Achei que era uma piadinha. Não, é uma cidade lá, onde fica Harvard. Eu falei, o que é isso? Não sabia nem nada. Eu era um cru, gente. Eu cru de tudo. Eu não tinha cultura, eu não tinha conhecimento, eu não sabia como o mundo funcionava. Eu só sabia que meu coração, minha mente estava explodindo de tanta vontade de ser um homem pleno. Eu queria ser pleno. Eu não queria, nessa única vida que Deus nos dá nessa terra, passar por ela apagado. Alguém que não vale a pena ser mencionado. Eu queria ter uma vida... O Weber, você está aí? Sou eu a pessoa. O Weber, sem me conhecer, abriu a porta da casa dele em 1994. Eu caí de paraquedas na casa dele com a esposa e os filhos. Me recebeu sem me conhecer. Passei 3 meses com ele, rodando Boston, conhecendo a cidade. O Weber nos levava, e eu acho que vale a pena mencionar isso, não porque ele está aqui, mas porque já era parte da história. Ele me levava para as empresas onde ele ia trabalhar. Ele trabalhava numa empresa de arquivo de documentos. E ele ia levar e buscar caixas de documentos nas instituições lá em Boston. E uma delas, Banco de Boston, Morgan Stanley, os grandes bancos de investimentos, e uma delas se chama Fidelity Investments. E ele me deixou lá com o chocolate quente, a neve caindo, e foi lá buscar os documentos, e de repente veio uma menina conversar comigo, e eu não falava inglês, e aquela menina puxou o assunto, eu falei que não falava inglês, logo o Weber chegou e eu pedi para o Weber traduzir. E aquele dia me marcou bastante pela ocasião, por tudo que aconteceu, mas foi algo interessante, porque antes da menina chegar e do Weber chegar, eu estava ali esperando o Weber e olhando a janela, a neve caindo, as pessoas trabalhando, eu falei, Senhor, estou lembrando aqui do que minha mãe me falou, eu não sei o que eu vou viver nesse país, eu acho que eu vou ralar demais. Eu não sei o que o Senhor tem reservado aqui para mim, mas pegando as palavras de bênção da minha mãe, eu queria ser tão bem-sucedido aqui que um dia eu pudesse ter um emprego como esse. Eu queria ter um emprego como esse. E aconteceu que 22 anos depois, eu vou fazer aqui um curto, uma longa história, 22 anos depois, eu estava em Londres com um grupo de consultores e de clientes, visitando alguns dos bancos de investimentos, e normalmente eu ligo para o pessoal com quem eu tenho negócios lá, né? A gente abre contas de investimento no exterior, e aí eu liguei para o pessoal e falou, olha, marca reunião nos bancos que eu vou levar os clientes e os consultores para conhecer, a gente sempre faz isso. E aí eu levei um cliente especial comigo, o Weber Prado, foi quem me recebeu 22 anos antes lá em Boston, e ele se tornou meu cliente, ele foi industrial, tinha uma indústria em João Pessoa, hoje ele mora em Miami, é meu sócio num negócio que nós estamos abrindo na Flórida, mas ele estava comigo, veio trabalhar comigo, era cliente, e ele foi para Londres comigo. E eu falo para marcar com os bancos, e não normalmente escolho quais, eu simplesmente peço para marcar. Entramos lá nessa gestora de investimentos, e de repente eu saio de uma sala e entro num ambiente igual ao de Boston, aquele monte de pessoas trabalhando, uma janela comprida ali, e eu me lembrei de Boston na hora, e de repente eu me dou conta de que o banco onde eu estava, em Londres, a gestora, era a Fidelity Investments, a mesma de 22 anos antes em Boston, com o Weber Prado, e eu estava em Londres com ele. E, de repente, quando eu me dei conta, eu só pude lembrar de um versículo que eu li para vocês mais cedo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu te falar, eu descobri o negócio da minha vida que eu nem sabia que existia. O negócio que eu faço hoje, eu não podia nem sonhar em vivê-lo, porque eu nem sabia que existia essa profissão. Aliás, quando eu descobri que existia essa profissão, eu nem imaginaria que um dia eu poderia trabalhar no que eu trabalho. Essa mentoria não é suficiente para compartilhar isso, mas você já tem uma ideia do que é isso. Eu não estou falando nada de teoria aqui, meus irmãos. Estou falando de coisas vividas. Eu lidero muitas pessoas. Deus me deu o privilégio de trazer pessoas de alguns setores e que vieram trabalhar conosco no mercado financeiro, e, enfim, coisas tremendas. Como eu mencionei, já conheço 38 países, já fui premiado em vários, sou improvável, ninguém acreditaria nisso, nem eu mesmo. Deixa eu falar para vocês, nem eu mesmo. Talvez o que Deus tenha para você viver, você ainda nem foi capaz de sonhar. Abraão não foi capaz de sonhar tudo que Deus tinha para ele e para a descendência dele. Ele só teve que sair. O sair pode ser sair mesmo, mudar de país, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de mentalidade, fazer um curso que tem a ver com aquilo que você deseja, né? Então, Ellen, Maria, todos que estão aqui, não
Desistam. Mergulhem no mundo da fé. Entrem no mundo das coisas invisíveis. Visualize o estilo de vida que você quer viver. E tenha certeza de que Deus vai te permitir viver isso. Eu vou entrar na segunda etapa, o Eber. Quero te agradecer por estar participando conosco. O Eber, que me recebeu lá em Boston, está aqui. É um privilégio ser um amigo e atualmente seu sócio há tantos anos. Glória a Deus por isso, né? Olha aí. Imagina, né? Se eu tivesse sido um cabra custoso lá na casa dele, né? Olha quanta história. Nós vivemos coisas extraordinárias, eu e o Weber, tantas pessoas que Deus entregou esse universo de coisas que ele tem. Vou compartilhar com você a segunda parte. Pode falar, Ellen. Seu áudio está mudo, tá? Deu certo agora? Sim, estou te ouvindo. Então, o meu filho mais velho, ele não quis ficar aqui, ele teve mais coragem do que eu. Então, ele conseguiu um trabalho no mercado financeiro e foi para Goiânia, né, que eu estou no interior de Goiás, voltou para Goiânia e está morando num lugar que eu falo assim, que ele foi muito corajoso, num flat, num lugar padrão ali. Legal. Eu falei, filho, você foi mais corajoso que a sua mãe. Ele fala, mãe, você tem que fazer isso. Ele acha que eu tenho que vender o apartamento que a gente tem alugado e investir em outras coisas e fazer o dinheiro, como se diz, duplicar, né? Sim, multiplicar. Mas eu sou muito medrosa. Nós vamos chegar na próxima mentoria, vamos falar um pouco sobre a finanças e investimento. Para nós encerrarmos aqui, nós não temos mais muito tempo, né? Alguns poucos minutos. Vocês estão vendo a tela aqui? Vocês estão vendo a tela, né? Segunda parte? Vamos lá. Se não houvessem limites, qual seria o seu estilo de vida? Essa foi a pergunta que Deus fez para mim. Se não houvesse barreiras, qual estilo de vida você gostaria de viver? E a pergunta de Deus para mim foi clara e eu faço para vocês agora. Anotem, que vocês vão entrar nesse mundo da fé e vão visualizar a vida de vocês, aquilo que Deus vai conduzir vocês. No meu caso, vocês vão entender algo muito claro aqui e vai servir como referência. A pergunta de Deus foi, se não houvesse barreira econômica, social, cultural, acadêmica e geográfica, nenhuma dessas, qual estilo de vida você gostaria de viver? E aí, eu fui falar com o Senhor e falar, tá, e aí, né? Qual é o estilo de vida que eu quero viver? Depois, Deus me fez uma segunda pergunta. E a pergunta foi, se não houvesse essas barreiras, essas mesmas barreiras, quais profissões te dariam esse estilo de vida? E eu, então, comecei a pensar nisso, porque até então eu nem sabia que eu podia escolher nem estilo de vida, muito menos a profissão. Porque eu achava que eu ia ter profissão que alguém tivesse coragem de me dar emprego para ter. Então, eu quero fazer essa pergunta para você e nós vamos finalizar falando exatamente disso, da questão da carreira. Quer viver a carreira dos seus sonhos? Deixa eu te dizer, ninguém vai te apontar para ela a não ser Deus. Claro que você pode contratar consultoria de carreira, um especialista em RH, um especialista em planejamento de carreira. É importante, mas a única coisa que ele vai fazer é identificar seus dons, paixões e talentos, as habilidades, ou você vai identificar, falar, eu gostaria de ser médico, vai prestar vestibular, vai fazer medicina e um dia vai ser médico. Qualquer um aqui, com 80 anos de idade, poderia ser médico se quisesse. Ok? Pode ser que ele se formaria e vai morrer logo na sequência, mas ele se tornou médico. Porque é uma decisão, é um processo. O problema não está naquilo que a gente deseja viver, está em não passar pelo processo necessário para ser aquilo que nós desejamos ser. Ok? Então, é o processo. Entre nessa batalha sabendo que você vai ganhar. E outra coisa, é para a vida toda. Sabe por quê? A carreira que te faz feliz, você nunca vai pensar em mudar dela. Então, é para sempre. Como é para sempre, você nunca mais vai parar de estudar sobre essa carreira. Deixa eu te contar um segredo. Quando você entender aquilo para o que você foi feito, você nunca mais vai parar de estudar. Só que agora o estudar é adquirir maior conhecimento daquilo que você faz com paixão, com alegria, com dedicação, porque isso te move, isso te enche de entusiasmo, de energia. Então você vai atrás porque quer, já não é um peso,
já não é uma obrigação. Eu não vou prestar vestibular, fazer a faculdade, porque eu preciso disso para um emprego. Não, 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 é diferente. Você busca informação para o que você está melhorando na sua vida. Então, é importante que você entenda isso. A pergunta que Deus me fez, eu faço para você. Qual estilo de vida você quer viver? Se não tivesse nenhuma barreira. E eu disse para o Senhor, levei uma semana pensando e falei, Senhor, eu quero viajar por muitos países, falar idiomas, outras línguas, conhecer pessoas e fazer amigos em outros países. Não quero ter limite de ganhos. Eu quero ganhar tudo que o Senhor me capacitou para ganhar. Eu quero trabalhar com algo que seja bom para clientes, para mim, e que eu possa ajudar ainda outras pessoas. Eu não quero ter dificuldade na vida assim com ganhos. Eu quero ser capaz de ganhar tudo que o Senhor me capacita para ganhar. E mais, eu quero poder comprar tudo para os meus filhos. Eu vou não comprar porque não devo, não porque me falta dinheiro. Eu quero formar uma família e cuidar dessa família de tal forma que eles sintam orgulho de mim. Gente, vou repetir, não tinha sexta série, não tinha nada. Eu estava como Jacó, deitado num pedaço de pedra. Essa foi minha oração. E quando eu entreguei para o Senhor essa oração que eu falei, como eu queria que fosse meu estilo de vida, o Senhor me perguntou, se não houvesse uma dessas barreiras, quais profissões te dariam esse estilo de vida? A pergunta que Deus faz para você hoje é, quais profissões dariam o estilo de vida que você quer viver? É prestar concurso, estudar e ser um grande juiz? Se é para ser um grande juiz, pode ser que você chegue só aos 70 anos de idade, ou seja, daqui 2 anos. Quanto mais você crer nisso e mais você se dedicar, mais próximo você estará daquela identidade que Deus tem para você. Mas deixa eu te contar uma coisa. À medida que eu me capacitei para trabalhar... Bom, quando ele me perguntou quais profissões me daria esse estilo de vida, eu concluí que comércio exterior, importação e exportação me daria esse estilo de vida. Não existia nem curso disso em Goiás. Eu comecei na unha a buscar informação. Não tinha YouTube, não tinha Google, era biblioteca mesmo, e cursinho do Sebrae. E eu ia atrás e eu falei, eu tenho que adquirir esse conhecimento. E eu quero conhecer algo pelo qual as pessoas estejam dispostas a pagar. E eu vou dar o preço. E eu descobri que eu tinha algo que os bilionários e zilionários não tinham e queriam. Tempo. Eu estava à toa, eu tinha perdido emprego, tinha abandonado emprego, eu estava pronto para recomeçar. E eu fui em busca de informação. Me capacitei em comércio exterior, montei minha empresa, eu trabalhei com isso há alguns anos. E aí o dono de uma seguradora conheceu a minha história de vida. E ali foi o meu momento José. Ele... Veja bem, eu tinha uma empresa de comércio exterior, eu tinha uma empresa de limpeza de casa nos Estados Unidos, Texas. Eu estava abrindo uma agência de viagem em Austin, eu estava fazendo um curso de agente de viagens. Queria abrir uma corretora de seguros, estava cheio de projetos. Mas chegou no meu momento, José. Eu estava cheio de sonhos e Deus fez com que o dono de uma seguradora, que também era cristão, perguntou da minha história de vida através do meu irmão, que me apresentou para ele. E aí ele falou assim, não parei de pensar em você desde que te conheci. Eu vi em você 3 coisas importantes. Fica a dica, meus irmãos. Primeiro, seu espírito empreendedor. Mesmo você tendo quebrado algumas vezes, você está aí cheio de projetos de abrir empresa. Segundo, sua facilidade para se adaptar a novas culturas. Sua facilidade com aprender línguas. E a habilidade para se adaptar a novas culturas. Aí, Ellen, voltando, seu filho está certo, tá? Habilidade para se adaptar a novos lugares. O embaixador está sempre pronto para o novo destino. O embaixador vive em missão. Cada um de nós aqui vivemos em missão. Qual é a próxima? Qual é o próximo destino para onde Deus vai te mandar? Isso vale para a profissão, vale para o seu estilo de vida, vale para o lugar onde você quer reinar como representante do reino de Cristo. Espírito empreendedor, facilidade para se adaptar a novas culturas, para aprender línguas e habilidade com idiomas. Mas tem muito mais coisas. E eu descobri que Deus só usou o comércio exterior. Quando eu decidi andar, como Abraão fez, ele saiu, eu saí, Deus me deu ali a direção, né, digamos assim, e eu fui atrás, eu senti que a profissão que me daria o estilo de vida era comércio exterior. Mas, na verdade, ao me preparar com muita dedicação ao comércio exterior, eu não sabia, mas eu estava sendo preparado para ser chamado por aquela seguradora no Texas. O dono da seguradora me conheceu, então, me fez uma proposta, falou, você tem coragem de abandonar todos esses seus projetos pessoais e ser um executivo na nossa seguradora? Conclusão, me tornei um executivo, chutei o balde, larguei todos os meus projetos, fui ganhar metade do que eu ganhava com a minha empresa de faxina, limpeza de casa, eu ganhava metade, mas eu sabia que era o que Deus tinha para mim. Eu senti uma paz inexplicável e o versículo veio à minha mente, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Meu irmão, minha irmã, seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. Ele vai te dar direção. Naquele momento eu aceitei a proposta e eles me contrataram como gerente comercial para o Brasil, Argentina, Uruguai
e Venezuela. Lembro da minha oração ao Senhor quando ele perguntou como eu gostaria que fosse meu estilo de vida. A primeira coisa que eu disse, eu queria viajar para vários países, eu queria fazer amigos em outros países, eu queria ter uma renda abundante, né? Eu não queria depender de férias para viajar, eu queria viajar a hora que eu quisesse. Essa foi um dos pedidos, uma das coisas mais emblemáticas do meu pedido. E é o que eu vivo hoje. É o que eu vivo hoje. E eu acho que estou só no começo, quero dizer para vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades para eu compartilhar com vocês e dizer que isso aqui é só o fundamento, só a base. Espero que hoje essa mentoria nossa, essa aula tenha sido útil para você. Eu não poderia dizer para você qual é a carreira de sucesso. Eu só posso te dizer o seguinte, a carreira de sucesso, a carreira dos seus sonhos está no seu coração e na sua mente. Deixa o Senhor te revelar. Sabe por que ele faz assim? Porque, no fundo, o que ele quer é desenvolver relacionamento com você. Deus quer a intimidade que traz revelação. Ele quer a intimidade que faz você descobri-lo e saber que ele te ama apesar de você. Ele me ama apesar de mim, das minhas falhas. O Senhor nos ama. E não é por acaso que eu e você estamos aqui hoje. Não é por acaso que o pastor Rafael trouxe essa série de mentorias para nós nessas aulas. Vamos absorver tudo isso com dedicação, crendo que o Senhor quer nos encher de conhecimento, de habilidades, nos dar as armas para entrarmos numa batalha do qual você já é vencedor. E aqui, na sua vitória de vida, uma vida que vale a pena ser vivida, você proclamar e divulgar e glorificar, apresentando para o mundo o reino de Deus. Seja você, meu irmão e minha irmã, embaixadores desse reino. A sua carreira é a forma que Deus vai usar também para te abençoar, te fazer muito feliz e te usar como esse embaixador. Espero que tenha sido útil. Gostaria das últimas palavras de alguns de vocês. Você se manifestar ali, se fez sentido para você, ou se você tem alguma coisa específica para dizer, ou testemunhar, ou perguntar. E eu quero reforçar. Mande lá no direct o que você quiser aqui dessa palavra, dessa mentoria de hoje, e eu vou compartilhar com você. A apresentação que eu vou compartilhar com vocês é mais interessante do que essa aí, tá bom? Aleluia, foi uma bênção aí que o irmão Arão estava compartilhando conosco. Realmente foi muito edificante para todos nós. Mas, infelizmente, hoje nós temos que finalizar já a nossa live, a nossa reunião. Os irmãos aí já estão com o coração cheio de tanto... Estão transbordando aí de conhecimento, de revelação, mas hoje nós vamos ter que finalizar, já excedeu o nosso horário aqui. Estourando o tempo, né? Isso mesmo. Estourando o tempo, mas a próxima vai continuar, né, sendo abençoadora e haverá muita revelação também na próxima, amém? Então é isso aí, irmãos, tenham uma boa noite. Está salvo, né? Vai salvar. Sim, vai estar no YouTube daqui a pouco. Reforça aí, isso aí, maravilha. Vamos lá, maravilha. pessoal, abraço para todos, Deus abençoe.